Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos com uma presença ilustre em nossos estúdios. Eu estou aqui com a Franciele Gomes, ela que é sócia proprietária da Alfa Consórcios, para a gente falar sobre consórcios, falar sobre um feirão que está aí na agenda de vocês, né, Fran? Você contar um pouquinho sobre essa empresa. Primeiramente, eu quero te agradecer pela sua presença aqui no nosso estúdio, para a gente fazer um bate-papo e falar sobre consórcio, que ainda é muito mito na cabeça de muita gente, né? Tudo bom? Tudo bem, Wesley. Então, a gente vai ter o feirão agora na semana que vem, justamente também com esse trabalho que a gente faz de desmistificar o consórcio, né? Porque a grande maioria das pessoas fica com aquela impressão de que o consórcio demora, vou fazer, vou pagar, não vai contemplar. Aham. E a gente tem vários e vários resultados para provar que não é assim. Ótimo, mas antes eu quero saber, eu acho que o pessoal de casa também quer saber um pouco da história da Alfa Consórcios e Marechal Cândido Rondon. Eu sou aqui de Marechal, nascida e criada aqui. Em 2017 comecei a trabalhar com consórcio. Em 2019 a gente teve a oportunidade de abrir o nosso escritório, ser representante de uma das maiores administradoras do Brasil, a qual a gente trabalhou por 5 anos e em agosto do ano passado a gente acabou decidindo por encerrar porque a gente precisava trazer outros produtos. A gente sentiu a necessidade dos nossos clientes de ter um nicho de produtos maiores. Então a gente acabou trazendo outros produtos para o nosso portfólio. E é esse portfólio que eu quero saber também. O que vocês oferecem hoje de consórcio lá na Alfa? Hoje a gente trabalha com consórcio para imóvel, para veículos, serviços. E aí dentro do imóvel entra compra de casa, de terreno, apartamento, construção, reforma, né? Veículos, a mesma coisa, moto, carro, caminhão, ônibus. Serviços, né? Que aí vai para um leque muito maior. Sim. E também a gente trabalha muito forte o consórcio como investimento, que é a pessoa guardar o valor ali todo mês e rentabilizar sobre o crédito. Porque hoje, se você vai fazer um investimento, por exemplo, na Bolsa de Valores lá de 100 mil reais, você precisa ter os 100 mil, tirar do teu caixa, colocar lá, e aí na hora de sacar o lucro você tem ganho de capital, você corre o risco, precisa saber operar ou precisa pagar alguém para operar. E no consórcio você não tem nada disso. No consórcio você vai aportar ali todo mês o valor de uma parcelinha, que hoje no nosso caso é R$ 265, porque você pode optar por pagar metade da parcela até contemplar. E aí na contemplação o teu lucro é sobre o teu crédito, não sobre o valor que você investiu. Caramba, olha aí. A gente está ouvindo muito, ouve, né, muito em relação a consórcio de imóveis, de carro, esses tradicionais, né? Esse, para mim, particularmente, é uma novidade. E o consórcio de serviços também é algo que meio novo no mercado, não é não? O consórcio de serviços, ele serve para todo e qualquer tipo de serviço. Então, formatura, casamento, serviços estéticos, né? Mulherada hoje em dia, né? Não só as mulheres, né, gente? Porque a gente tem consórcio de serviço, inclusive, para implante capilar, né? Vou conversar em particular com Sério mesmo? Então, são esses os serviços que vocês oferecem. E aí, esses valores variam muito? A pessoa já chega, eu preciso de 50 mil reais para fazer implante capilar. É mais ou menos assim? Como é que funciona? Não, geralmente nós sentamos com o cliente, então a gente faz toda uma consultoria personalizada para entender o que cada cliente precisa. Porque antes de mais nada, a gente precisa entender se realmente o cliente é um perfil para o consórcio, né? Então a gente senta, entende bem certinho o que o cliente precisa e aí enquadra. Exemplo, veio esses dias um rapaz falar comigo que estava concorrendo a uma vaga de vendedor externo e ele precisava de um veículo porque para ele poder concorrer àquela vaga ele precisava ter um veículo. Esse rapaz vai adiantar eu vender um consórcio para ele? Não, né? Então, pelo momento em que ele está, no momento ele não era um perfil para consórcio. Óbvio que ele pode vir a fazer um consórcio para programar a troca desse veículo, tudo mais, sem precisar pagar juros, né, para banco. Ele pode, porém no momento a gente não conseguiu atender ele com o consórcio. Falando de aquisição de imóveis, muita gente se enfia em financiamento e taxa de juro alta. Qual que é essa relação entre o consórcio e um financiamento? Como se compara isso hoje? Eu gosto muito de usar uma comparação muito simples. Hoje, a pessoa ela vai fazer um financiamento, o prazo é no mínimo 35 anos para pagar. Ela precisa dar, na maioria dos casos, em quase todos,
no mínimo 20%, de 20% a 30% de entrada. Então, a gente já está falando de 20% a 30% de uma entrada no imóvel dela, né? E ela vai pagar hoje fácil, praticamente 3 vezes o valor do imóvel que ela vai comprar. E até ela terminar de pagar, o imóvel não é dela. O imóvel é do banco, certo? Certo. O consórcio já começa pelo prazo, né? O nosso prazo hoje, ele é praticamente metade. A gente hoje tem prazos de 180 meses, que são 15 anos, 200 e 220 meses, que vai dar 20 anos, certo? Nós não temos juros, somente a taxa administrativa. Então, o custo é infinitamente menor. Eu trabalho hoje com... Por isso que eu falei que eu queria ter várias administradoras, porque às vezes vem o cliente que só quer taxa, Sim. né? Eu trabalho hoje com uma taxa de 0,6 ao ano. Caramba. Até a contemplação. Então, é muito baixa. É muito baixa mesmo. Então, assim, tem toda essa questão de custo, né? De custo-benefício, no prazo. Hoje, se a gente fizer, pegar os mesmos 20 anos, tá? Vou comparar com o financiamento. Os mesmos 20 anos, uma pessoa que financiou e a pessoa que fez um consórcio. Se a gente jogar uma média de contemplação de 60 meses, a cada 5 anos a pessoa vai contemplar um consórcio. Então, no primeiro, ela contemplou o consórcio, comprou um imóvel, ela vai sair do aluguel ou ela pode alugar esse imóvel e esse imóvel, o aluguel vai pagar a parcela. Então, ela pode fazer um novo consórcio. No mesmo período do financiamento, se a cada 5 anos ela for contemplada, no final desse mesmo período que financiando ela teria um imóvel, no consórcio ela tem 7 imóveis. Nossa Senhora. Que e isso a gente jogando 5 anos, que para quem paga certinho é um prazo bem longo. E esses valores também vai variar dependendo do imóvel que a pessoa quer, localização, tudo isso aí acaba dependendo também para adquirir a carta de crédito, no caso? Sim, nesse caso a gente entende daí também várias coisas, que é aquela coisa que eu te falei da consultoria personalizada. Eu vou entender o que a cliente precisa, ou o cliente, né? E a realidade dele ou dela, né? Ou às vezes do casal, enfim. Sim. Porque às vezes a pessoa vem querendo comprar um imóvel de 500 mil e quer uma parcela de 600 reais. Não cabe. Não vai rolar, entendeu? Então a gente acaba sentando, às vezes, e já aconteceu várias vezes, assim, do cliente vir, né, com uma ideia na cabeça e tal, e a gente falou assim, ó, isso aqui você não vai conseguir, mas a gente pode montar dessa forma, assim, que vai te atender dessa forma. Sim. Fran, o consórcio, carta de crédito, é a mesma coisa? Como que funciona esse jogo, digamos assim, de... eu tenho uma carta de crédito contemplada. É o consórcio contemplado, é isso, né? É a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. As pessoas... A carta de crédito, na verdade, era usada há algum tempo atrás, né? Hoje é o consórcio contemplado, ou uma carta contemplada, Sim. É a mesma coisa. É o crédito disponível já para aquisição do bem. A partir do momento que é contemplado, eu já posso ir lá... ir atrás do meu imóvel, do carro, enfim, fazer o serviço que eu quero fazer. Sim, assim pode. Que funciona. A partir do momento que o crédito está contemplado, você vai escolher o teu bem. E aí esse é mais um diferencial que a Alfa tem, que a gente faz toda a correria de documentação para você. Você só precisa ir atrás realmente do que a gente não consegue tirar, dos documentos que precisam ser você. Mas o restante, por exemplo, matrícula atualizada, certidões atualizadas, isso tudo a gente tem uma menina dentro da Alfa hoje específica para isso. E esse valor sai do valor do meu consórcio ou eu pago à parte esses serviços para vocês aí? Você pode escolher. Se você quer descontar do valor do seu crédito, por exemplo, taxa de contrato, documentação, você pode usar até 10% do teu próprio crédito para usar em documentação, tá? Mas esse valor da nossa correria já você ganha como um bônus por você ser nosso cliente. Olha aí, você não tem custo pra gente fazer isso. E detalhe, esse dinheiro vai para a conta da pessoa, da minha, né? Que está comprando, ou de quem eu comprei o imóvel? Como que funciona também? Depende da operação. Quando é compra e venda, a administradora vai pagar o vendedor. Agora, quando é reforma, construção, né? Aí ela cai na conta do cliente. Se o cliente já tem, por exemplo, vai construir, já tem o terreno, a gente tem a Servopa, que é uma das administradoras que a gente trabalha, que vai depositar na conta do cliente conforme as etapas do projeto de construção ou de reforma, né? Ou então, se o cliente não tem um bem de garantia para dar inicialmente, ela vai pagar o terreno, certo? Que o terreno fica como garantia. E na hora de pagar os materiais de construção, daí paga lá a construtora ou a empresa que está vendendo os materiais, pedreiro, essas coisas. Vai no passo a passo ali, normalmente. Vai seguir o processo.
processo. Entendi. Então vamos falar agora sobre esse feirão que vocês vão fazer agora dia 29. Eu acho que já está quase tudo prontinho aí, né? Para você receber a população de Marechal e de toda a região que quer saber mais, né? Conta para nós como que vai funcionar esse feirão. Inclusive esse feirão, ele é a segunda edição, tá? A primeira edição a gente fez em 2022 e em questão de 3 dias ali a gente conseguiu atender a população de Marechal, na época que a gente tinha feito só aqui, com 3,5 milhões em créditos. Meu pai. Então, assim, deu em torno ali de 10 famílias que vieram, sentaram com a gente começou a planejar junto ali a aquisição do imóvel deles, né? Até já tem 2 desses que já foram contemplados, já pegaram a casa. Olha, então, que bacana. A gente fica muito feliz, né? Óbvio que a gente é vendedor, né? Não pode ser hipócrita, a gente gosta de ganhar a comissão da venda, mas a gente fica muito mais feliz quando o cliente contempla, quando dá a gente certo, entrega. né? Sim, que o sonho está sendo concretizado. Né? Isso. E o feirão agora, a gente vem fazendo justamente por causa dessa questão de precisar conscientizar as pessoas. Por quê? Tá tudo muito difícil, tá tudo muito caro, a nossa economia não está das melhores, né? É difícil para você ganhar dinheiro. E aí, quando a pessoa vai lá e financia, ela acaba deixando muito dinheiro lá, né? É como é uma impressão falsa de que o imóvel é seu. Porém, você está comprando um imóvel, você vai pagar 3 para o banco, né? Então, vem daí essa ideia nossa de fazer o feirão, porque a gente acaba conseguindo atingir mais pessoas para fazer essa conscientização. E aí a gente conseguiu, com uma das nossas parceiras, que é a Cerelo, algumas condições especiais para o feirão, para a gente conseguir fazer com que a população realmente venha conhecer, venha para ver, sente com a gente. Nós não somos não é o nosso perfil fazer a venda por fazer. Como eu falei antes, a gente gosta dessa consultoria especializada realmente que a gente dá para entender se é o perfil da pessoa ou não, se a gente consegue atender ou não, então tudo isso. E é um feirão só para casa própria? Ou vocês vão abrir para outros bens ali também? Não, dessa vez é só para casa própria. Então meu implante vai ficar para a próxima. O seu implante vai ter que ser fora do feirão. Então vamos pensar em outro dia. Mas esse é exclusivo então para casa própria. Isso, exclusivo para casa própria. E as pessoas que estão interessadas e querem participar, já quer ir lá para fazer negócio, como que deve proceder, o que deve levar de documentação? Documentos pessoais, lembrando que para fazer o consórcio agora as pessoas não precisam comprovar renda, não precisa ter nome limpo, inclusive, para fazer. Depois, quando for usar, sim. A gente gosta de fazer ali na hora do fechamento uma pré-análise, porque vendeu o consórcio, qualquer um pode vender, né? O problema é depois da contemplação, né? Então, a gente gosta de dar uma analisada. Então, a gente pede para levar documentos pessoais, comprovante de renda, de residência, para a gente dar uma olhada também, tá? Mas, assim, a princípio não é consultado nada. Então, se a pessoa às vezes está com... mas eu queria muito, né, planejar a minha casa, mas eu tô com uma restrição, vou me organizar para pagar. Então, assim, tá organizando e consegue pagar uma parcela, pode procurar a gente, não precisa deixar de vir. A gente não fica julgando, tá? Porque as pessoas se preocupam, né, com esse julgamento. Então, a gente não fica julgando, a gente não vai olhar isso agora. A gente dá uma pincelada ali mais no comprovante de renda, que é o que geralmente mais trava na hora da contemplação, do que se tem nome sujo ou não, porque se está com alguma restrição, depois ela pode ir lá e resolver, né? Sim, mas a lógico. renda é uma coisa que é mais difícil, então a gente olha mais essas coisas. E qual que é a vantagem do pessoal que vai, nesse final de semana, nesse dia 29, participar com vocês lá do feirão da casa própria? Qual que é a vantagem que eles têm em ir lá em vocês e não ir em outra operadora qualquer por aí? Sim. Primeiramente que hoje nós somos referência aqui na região, então a questão da confiança e credibilidade, tá? A gente abriu a nossa empresa em 2019, de 2020 a 2022 a gente foi premiado pelas administradoras que a gente trabalha. O ano passado, em 2023, a gente já teve várias condecorações na Servopa, na FIPAL, que são as administradoras novas que a gente trouxe para cá. Então, hoje a gente está entre os 30 maiores do Brasil pela excelência no trabalho que a gente desenvolve, não só na venda, mas durante o processo e depois. Porque tem muita gente que se preocupa só com a hora de fechar. Mas e depois que você fechou, né? Quem que vai te acompanhar? Como que você vai saber se você vai estar... Se você vai estar participando realmente do sorteio, ou do lance livre, ou, né, de um lance embutido, como é que você vai saber isso? Então, hoje, graças a Deus, a gente é referência nessa área, a gente tem uma credibilidade. Então, essa confiança que a gente consegue passar e essa excelência na entrega do nosso trabalho, tá? Hoje a gente já tem, brincando aí, mais de 200 famílias contempladas durante esses 5 anos, então, que a gente é dono da empresa, né?
E também, aí, claro, as condições que a gente conseguiu com a Cerelo, que é o quê? A pessoa vai pagar metade da parcela até a contemplação. Então, se ela for fechar lá um crédito de 300 mil, que seria R$ 1.845, ela vai pagar R$ 922,50 até a contemplação. A gente tem a possibilidade de usar até 30% do próprio crédito como lance, pode usar FGTS como lance, e aí a pessoa pode somar o embutido com o FGTS, né, no caso. Se tiver algum carro também, a gente tem parceiros, então a gente também consegue fazer essa negociação. Tanto que assim, o Feirão ele é da casa própria, mas não só para carros, não só para créditos novos, a gente tem os créditos contemplados. E aí a pessoa pode fazer, às vezes está com o carro lá e quer priorizar a casa. Então ela pode dar o carro de entrada, a gente pega, mediante avaliação, claro, né, com os parceiros de garagem que a gente tem. Então, assim, além disso, a pessoa vai pagar a primeira parcela agora e a próxima só em outubro. Então, tem aí 45 dias para se organizar. Curtir, hein? Pode curtir. Pode curtir. De boa, né? De boa. De boa, gente. De boa. E eu ia pedir para você sobre a contemplação, mas você já falou. Então, pode usar o FGTS, dar carro. Qual que é o valor mínimo para você dar de entrada? Hoje, o valor mínimo para dar de entrada lance, não tem. Para lance, não. Para lance não tem. Não tem? Não, porque assim, ó, quais são as formas de contemplação que a gente tem hoje? Sorteio, que é pela Loteria Federal, que aí é pela sorte. Todo mês? Todo mês, O lance embutido de 30% do crédito. Então, de 300 mil... 90. Sai 90 pila ali. Isso, a pessoa abre mão de 90 para antecipar a contemplação e vai pegar 210. Tá? E aí, esse lance embutido, se todo mundo do grupo pode dar, qual é o critério de desempate? A cota mais próxima daquela que foi sorteada. Entendeu? Entendi. E aí, o lance livre, que é igual ao leilão. Que é quem ofertou quem dá mais leva. Ali onde a mãe chora, o filho chora, a mãe não vê. Entendi. E aí, além disso, a Cerelo, por que a gente escolheu a Cerelo pro feirão da casa própria? Tá? Por que vocês escolheram? Por quê, né? Por quê? Vamos lá. A maioria das administradoras, e eu trabalho com 9 administradoras hoje no meu portfólio, a maioria delas, a forma de contemplação é o quê? Sorteio, os 30% embutido e lance livre. A Cerelo tem um grande diferencial. Tem mais, mas esse é um dos que eu mais gosto. Quando você está pagando 6 meses a sua parcela em dia, você tem mais um lance fixo. Ou seja, o lance elo bronze. Sabe por quê? O que acontece muito? Digamos que eu sou uma cliente que todo mês, por algum motivo, eu atraso meu boleto, vou lá, vence no dia 10, eu vou lá e pago dia 15, tá? Então, eu não participo da assembleia aquele mês que eu não paguei em dia. Tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, o consórcio demora, mas vai olhar, a pessoa lá de 100 parcelas pagou 70 atrasado. Não vai contemplar Não vai nunca, precisa pagar em dia. Então, assim, aí você paga certinho, tá? Todo mês lá, mas não tem um valor para dar de lance e tudo mais, beleza. Aconteceu alguma coisa lá, eu, sei lá, fui sorteada no Nota Paraná, né? Ganhei um dinheiro lá, tenho um dinheiro para dar lance. Eu fui lá e tirei meu crédito. Mesmo que eu não pagava todas as vezes em dia, mas naquele mês eu fui lá, paguei certo, dei lance e fui contemplado. E aí você que paga certo, continua pagando e não contempla. Então, o que a Cerelo enxergou? Que ela precisava criar diferenciais para os clientes que pagam certo. Então, por isso, a gente chama de lance fidelidade, porque o cliente se fidelizou 6 meses em dia. Então, a partir do 6º mês, ele vai participar sorteio, embutido livre, e elo bronze, que é para quem está 6 meses em dia. O cliente pagou 8 parcelas em dia. Na 9ª ele atrasou, ele sai fora desse sorteio, volta só para os outros. Volta pro zero de novo. E aí, quando volta a pagar 6 meses em dia, ele volta pro elo bronze, tá? Aí ela tem o elo prata, que é para quem paga 12 meses em dia. Então, depois de 12 parcelas pagas em dia, o que vai acontecer? Você vai participar do sorteio, embutido livre, elo bronze, 6 meses em dia. Elo prata, 12 meses em dia, tá? Depois disso, com 24 meses, se você ainda não foi contemplado, você tem o elo ouro, onde você tem mais uma chance de contemplação. Então, fazendo isso, ela aumentou demais as chances de contemplação. Na outra administradora que a gente trabalhava antes, tinha só o de 6 meses, não tinha o 12 e o 24. Às vezes, em grupos de 2.000 pessoas, a gente tinha 30 pessoas participando do Fidelidade. Nossa. Então, por que eu peguei a Cerelo? Porque ele me dá mais probabilidade de contemplação para o meu cliente. Então, às vezes eu tenho aqueles clientes que conseguem pagar a parcela, mas não tem um valor alto, né? Hoje, para a pessoa contemplar um consórcio rápido, a gente trabalha ali em torno de 50% do valor que ela precisa. Então, preciso levantar 500 mil, tenho que ter 250. Então, nesse caso, ela não
ela não tem os 250 para dar de lance, mas ela consegue pagar ali R$1.500 de parcela. Então, onde eu vou colocar minha cliente? Na Cerelo, porque aqui eu tenho mais chance de contemplação para ela. Olha aí, ó, tá super explicado e bom demais, né, para você participar. Então, Fran, convida de novo o pessoal para participar desse feirão, ressaltando o dia, o local onde fica a loja de vocês, como que vai funcionar os horários de atendimento, fala tudo isso pra gente. Então, assim, o nosso endereço aqui em Marechal é na Rua São Paulo, 802, aqui no centro, quase do lado da Chiquinho Sorvetes ali. E em Toledo, é próximo ao Detran, na Rua Saturno, 276, lá no Gisela, tá? Então, assim, você que tem o sonho da casa própria, às vezes não consegue juntar, né? Tem um problema para juntar que muita gente tem, né? Eu, se eu tiver uma boleta, eu pago. Se não tiver, eu não guardo. Mais ou menos isso. Normal, gente, tá? É cultural isso nosso, né? Então, assim, você que tem o sonho da casa própria, quer fazer algo para guardar, para investir, quer alavancar patrimônio, não quer pagar juros para banco, né? Porque não é fácil ganhar dinheiro, a gente ficar pagando juros do que a gente ganha também não é legal. Então, assim, quer planejar o seu futuro, o futuro da sua família. Eu, por exemplo, eu fui uma jovem que a minha família não teve como me ajudar, né? Os meus filhos têm consórcio. Olha aí. Entendeu? Cada um tem consórcio. Então, assim, o feirão é para casa própria, mas a gente vai estar lá atendendo vocês. Óbvio que as maiores vantagens é para quem fechar para o imóvel também, mas se você quiser lá, né, usar também os serviços a gente fala sobre isso aí. Estéticos, a gente senta para conversar também. E, gente, nós estamos lá esperando vocês de coração super aberto para fazer uma consultoria especializada. No mínimo, vocês vão tomar um café e dar risada lá com a gente. Olha aí, que bacana. A partir de que horário? O nosso horário de funcionamento é das 8 ao meio-dia, das 1h30 às 6, porém a gente trabalha por atendimento com os horários diferentes. Então, se precisar ir depois das 18, no horário de almoço, é só chamar no WhatsApp do escritório que a gente agenda e fica lá para atender todo mundo. Dia 29, eu não vi... É na quinta-feira. É quinta-feira, né? Na verdade, é do dia 26 ao dia 29. Mas no dia 29, nós vamos ter uma live falando sobre todo o feirão, né? Sobre tudo que a gente preparou para vocês, todas as condições especiais. E aí, quem estiver ali participando durante a semana já vai poder adquirir e aproveitar tudo. Ótimo. Redes sociais, telefone de contato, passa pra gente? O nosso Instagram é Alfa Créditos Oficial, tá? Quem quiser me seguir também, que eu posto muita coisa, gente. A mulherada, inclusive, deixa eu até abrir um parênteses aqui, que eu tenho um grupo de investimento para mulheres, tá? Que elas pagam ali a parcela, quando contempla, elas decidem se querem usar para imóvel ou se elas querem vender o crédito e ficar com o lucro, tá? E aí eu garanto essa compra. A gente tem 2 grupos até agora. No primeiro, a menina pagou a parcela de R$265 e vendeu por R$12.500 o crédito. E agora no segundo grupo, na terceira parcela, a cliente também contemplou, tinha pago R$700 e quase R$800 e vendeu por R$20.000 o crédito. Olha aí. Que aí eu compro sobre o crédito liberado, que né? Top. Então, assim, quem quiser me seguir é Franciele Gomes Oficial também. Aí, ó. E telefone? 459-9967-8742. Legal. Você comentou sobre Toledo. Toledo vai estar com esse mesmo feirão acontecendo lá também, nos mesmos dias. Isso, nos mesmos dias, mesmos horários. A nossa equipe de lá também está super preparada para atender todo mundo. Ótimo. A galera que assiste a gente, de toda a nossa região aí, então pode aproveitar. Não conseguiu vir até Marechal Cândido Rondon, ou está em Toledo passeando, né? Ou está de Toledo para cá passeando também, aproveita para passar na Alfa Consórcio e saber um pouco mais sobre esse feirão da casa própria e de outras coisitas mais que eu vou falar com a Fran depois. Fran, obrigado, tá? Sucesso para vocês, obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui bater um papo com a gente e falar sobre consórcio, desmistificar um pouco essa coisa aí do que é o consórcio, como é que faz. Ninguém é contemplado, mas agora a gente viu que tem chance, né? Tem sim, é isso mesmo, a gente gosta muito de fazer esse trabalho. Hoje tem muitos clientes nossos que têm casa, inclusive, que a gente foi lá e insistiu, né? Não, vamos fazer e tal. E quero agradecer a vocês o espaço, quero agradecer o convite também. E espero todo mundo lá no feirão, hein, galera? Isso aí, gente. Não percam tempo, apareçam lá de 26 a 29 agora de agosto. Na Alfa Consórcios em Marechal Cândido Rondon e Toledo. Beleza? Grande abraço no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. E fique aqui com a gente, com um novo presente que você está sempre muito bem informado. Até a próxima.